profunda, muito boa, mas o Senhor ainda nos aprove ouvir mais um pouco, e eu vou, assim, passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139. Veio bem dentro do louvor, tenho pedido ao Senhor essa semana, e o Senhor tem nos dado essa passagem. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar no profundo, no coração de cada um de nós, através desta palavra. Amém? Tem por título Deus onisciente e onipotente. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Tu formaste e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aí nós vamos por 23, irmãos, que nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, né, irmãos? Esse salmo já não precisaria nem ser falado mais nada, porque nós vemos que é uma profundidade tão grande quando o salmista fala para Deus e reconhece que Deus o conhece, que Deus já o conhecia antes mesmo dele ser formado. E Deus, nada, irmãos, foge ao controle do Senhor, mas só que o Senhor tem nos chamado, irmãos, nos últimos dias é uma responsabilidade muito grande. Senhor, Tu me sondas e me conhece. O Senhor conhece todos os meus atos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já conhece. O Senhor já conhece. Mas nós sabemos disso, irmãos. Nós estamos nessa profundidade com Deus. Será que eu tenho? E vocês têm ciência de que Deus tem o controle de tudo? Acabamos de louvar que Deus é poderoso, soberano Deus. Ele é acima de todas as coisas. Mas parece que os servos de Deus têm se esquecido disso. Nós temos limitado Deus, irmãos. Fazemos, pensamos e agimos como se Deus não fosse soberano. Como se Deus não estivesse presente em todos os momentos. E a palavra de Deus diz que antes mesmo que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, Deus já conhecia, Deus já sabia. Deus já sabia que nesse dia de hoje eu estaria aqui. Deus sabe, irmãos, o que vai me acontecer quando eu sair daqui. Mas nós, como servo de Deus, irmãos, parece que conseguimos nos ocultar de Deus. Queremos fazer como Elias, que foi para a caverna achando que ele era o único.
Mas não era. E nem ali ele pôde se ocultar de Deus, porque a missão que Deus tinha na vida dele precisava continuar, não adiantava. Então, irmãos, não adianta a profundeza do abismo, não adianta a alva, o Senhor está em todas as extremidades da terra, de leste a oeste, não adianta, não tem lugar que nós nos ocultamos nos olhos do Senhor. Mas o que eu tenho percebido, e diante de tudo que o Senhor tem falado comigo, a impressão que eu fico é que nós não temos Deus presente na nossa vida. Pelo menos nós não achamos que Ele está nessa totalidade, porque praticamos e agimos de forma como se Deus não andasse conosco, como se Deus não soubesse o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo. Os meus pensamentos, irmãos, eu posso ocultar do meu pastor, eu posso ocultar até da minha melhor amiga, posso ocultar dos irmãos, mas Deus sabe, Deus conhece no mais profundo aquilo que eu estou praticando fora daqui, aquilo que eu faço dentro do meu lar. E estamos vivendo, irmãos, dias trabalhosos, dias difíceis. Aí a igreja busca avivamento, a igreja busca poder de Deus, a igreja busca cura. Mas aí nós não encontramos. É culpa de quem está na direção? Não é não, irmãos. A culpa é que nós não estamos na totalidade do que o Salmo está nos dizendo. O salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe quando eu chego em casa, me deito para descansar. E quando eu levanto para minha labuta, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, irmãos, aquilo que eu faço em oculto. Eu vou entregar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou nos meus lábios. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero viver essa palavra. Antes que as palavras chegassem à minha língua, Deus já sabia o que era necessário. E é necessário, irmãos, vivermos dia de despertamento. A igreja não pode continuar na inércia. Nós queremos ver Deus curar. Nós queremos vidas ser libertada. Nós queremos ver vidas serem transformadas. Mas nós estamos longe de Deus. Deus continua conosco, mas nós estamos longe de Deus. A nossa vida nós não compartilhamos com Deus. O salmista fala: Senhor, Tu me conheces. Antes da minha formação, Tu já sabia. Deus já sabia todas as nossas características, mas nós temos ocultado do Senhor muita coisa. Os jovens ocultam, os idosos ocultam, os adultos ocultam. Deus, irmãos, Ele quer trabalhar numa totalidade na nossa vida. Deus quer o melhor da nossa essência. Deus, Ele quer fazer coisas tremendas no nosso meio. E dentro do que eu estudei, eu falei assim: Senhor, não acontece porque nós não nos projetamos para acontecer. A cura, irmãos, ela já aconteceu. Para Deus nós já somos curados. Para Deus nós já somos libertos. Mas depende do acontecimento, depende de nós. Depende da maneira como eu me projeto. Depende de que forma eu estou vivendo. E tem coisas, irmãs, minúsculas na nossa vida. Porque Deus, irmãs, Ele nos vê em qualquer lugar. Qualquer lugar Deus nos vê. Eu estava conversando com a classe. Deus nos vê em qualquer lugar. E eu tenho que ser o que eu sou aqui. Porque nada está oculto aos olhos do Senhor, irmãos. Deus falou muito profundo. O que eu faço de bem e de mal, irmãos, Deus vê. Deus vê quando nós louvamos, quando o coral louva. Aquele hino que a gente faz aos pequeninos, quando fazemos aos pequeninos, estamos fazendo com o Senhor. Senhor, quando foi que eu te fiz alguma coisa? Quando que foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te dei de beber? Quando é que eu fui te visitar? Quando foi que tu estiveste preso? E o Senhor, quando tu faz a um dos meus pequeninos. Aí, irmãs, nós nos esquecemos. É lindo esse louvor, mas o Senhor me transportou lá. E quando eu faço algo de mal, eu estou fazendo para quem? O louvor é muito lindo. Quando estiveste preso, foste me visitar. Mas e quando eu faço algo de mal? Algo que traz tropeço na vida do meu irmão, algo que maltrata, algo que machuca. Para quem que eu estou fazendo, irmãs? Se eu faço aos pequeninos do Senhor, eu estou afetando ao nosso Deus, irmãs.
E nós precisamos. O Senhor, nesses dias, tem nos buscado, irmãos, a essa intimidade com Ele. Precisamos ter uma vida diferenciada. Nós não mais estamos sendo referência onde nós trabalhamos, já não estamos mais sendo referência aonde vivemos, entre a sociedade, no nosso lar, no meio da nossa parentela. Aí nós vamos lá para o Salmo, lá para o verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos fazer isso como oração, irmãs. Todo dia. Senhor, vê se há em mim, porque irmãs, há em nós caminhos maus, sim. Há caminhos errados, caminhos que nos conduzem à perdição. E nós precisamos fazer essa oração a cada dia. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz ao caminho eterno, caminho de salvação, caminho de transformação. Nós precisamos viver isso, irmãs, numa totalidade tremenda. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E que naquele dia nós teremos surpresa. Eu não quero fazer parte dessa surpresa. Eu ouvi essa semana semana passada, que me entristeceu muito e, ao mesmo tempo, me deu um certo contentamento. Um professor falou assim, olha, nós devemos nos sentirmos admirados quando alguém próximo a nós nos tiver alguma atitude boa. Não se admire, não se entristeça quando alguém te fizer algo ruim, não, algo de mal, não. Aí eu falei assim, Senhor, porque isso já é natural do ser humano, já faz parte da nossa essência, praticarmos coisas ruins. Aí eu falei assim, Senhor, isso é tremendo. Nós, como servo de Deus, não podemos ser participante disso. E eu não posso me admirar quando alguém me fizer algo de bom, não. Tem que ser constante em nossa vida, irmãos. Isso tem que fazer parte de nós. Porque nós somos essência de Deus. Quando eu julgo meu irmão, irmãos, eu estou praticando algo ruim. Quando eu afronto meu irmão, eu estou praticando algo ruim. Quando eu murmuro, quando eu falo mal de alguma coisa, quando eu estou apontando, irmãos, Deus está vendo. Deus conhece a nossa essência. Mesmo que eu não fale, irmãos, eu tenho que pedir perdão ao Senhor e falar com o Senhor. Senhor, eu até não falei, mas me perdoa, porque eu imaginei, eu pensei, porque antes que chegasse aos meus lábios, o Senhor já sabia. O Senhor, Ele tem controle de tudo. Ele está presente neste momento. Quando eu sair daqui, o Senhor sabe os seus pensamentos, sabe o meu pensamento, sabe se eu estou contrita com Ele, sabe quando eu não estou, irmãos. E isso é tremendo. Nós precisamos entender essa necessidade de sabermos que Deus está presente a cada momento na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender essa totalidade de Deus e pararmos de acharmos que Deus é aquele Deus transcendente, que está distante. A palavra de Deus diz que Ele é presente, Ele é Deus de perto e Deus de longe, Ele trabalha. Por que a palavra de Deus diz Ele é Deus de perto e Deus de longe? Porque Ele está presente aqui, está presente na minha casa. Aonde eu vou, Ele está presente. Aonde os jovens vão, irmãos, eu posso ir no mais profundo, me esconder, eu posso sair daqui para os Estados Unidos, ninguém vai me ver, pode ir lá ninguém me conhecer, mas Deus está sabendo. Deus está vendo as minhas atitudes. Deus conhece, irmãos. Deus nos conhece. Deus sabe de cada detalhe da nossa vida. E nós estamos vendo a dificuldade dentro da casa do Senhor, dificuldade da atuação do Espírito Santo. E eu conversando, Senhor, por que de tanta dificuldade? O culto de quinta-feira é o culto de milagres. E nós vemos que o povo vem se arrastando, querendo receber. E às vezes não conseguem receber. Alguns recebem, outros não.
precisam ter a presença de Deus. Aí nós falamos, Deus está presente em todo lugar, mas eu estou presente com Deus? Eu preciso estar presente com o Senhor, porque o Senhor, irmãos, quer fazer um movimento espiritual muito grande nas nossas vidas. Ele quer nos transportar de maneira sem limite. Mas nós não permitimos isso, porque nós afastamos Deus de nós. Nós fazemos Ele ser um Deus distante, um Deus que não atua em tudo. Tanto que quando nós nos vemos em alguma dificuldade, nós primeiro socorremos a nossa forma humana de agir. Nós vamos lá e executamos, aí depois percebemos que deu tudo errado. Porque esquecemos que Deus já sabia antes do acontecimento. Deus já tinha conhecimento, porque Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Nós falamos isso todo instante. Ele é o princípio e o fim. O nosso Deus é para sempre, Ele é eterno, irmãos. E nós nos limitamos. Precisamos viver a essência dessa palavra. Precisamos viver a essência desse evangelho. Nós vemos que lá em Êxodo 3,14, quando Deus perguntou para Adão e Eva: onde vocês estão? Onde estava Adão e Eva? Eles tentavam se esconder de Deus. Eles queriam se esconder, eles haviam pecado infringido e eles quiseram se ocultar do Senhor. Mas Deus já sabia que eles haviam pecado e eles se escondiam do Senhor. Não tem lugar para se esconder de Deus, irmãos. Não tem como. E nós vemos quando aconteceu com Caim também. Caim, onde está o teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus já sabia do ato de Caim. Deus já sabia. Irmãos, Deus sabe de tudo. Não adianta, nós precisamos viver na transparência de Deus. Eu preciso ser transparente com os irmãos. Eu preciso viver numa transparência. Quando eu me olhar no espelho, eu sei exatamente aquilo que eu estou vendo. Nada além daquilo. E nós precisamos entender isso numa profundidade muito grande, irmãos. E nos aliarmos contra o mal. Porque o mal, ele tem estado presente na nossa vida a cada instante, tentando nos tragar. Alguns, irmãos, até gostam da presença de Deus. Para alguns, a presença de Deus é boa. Mas para outros, ela é temerosa. Para Adão ela foi temerosa, para Saulo, quando Saulo teve aquele encontro, foi temeroso, mas ela foi confortadora para Zaqueu, ela foi confortadora para os discípulos, quando Jesus falou para eles: olha, vai, prega o evangelho, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final de tudo, irmãos, até tudo se extinguir, até a vinda de Jesus, Deus está conosco. Ele está conosco e nós não precisamos, irmãos, temer o mal, não precisamos ficar assombrados com o mal. Eu já havia entendido isso há mais tempo, mas agora eu tenho vivido numa totalidade, porque às vezes a gente sai no horário difícil, você não está tentando a Deus, mas você está colocando a tua vida no domínio. O Senhor já sabia, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Então não adianta eu esconder da minha mãe, não adianta eu esconder do meu pai, não adianta eu esconder do meu pastor, porque o Senhor sabe. O nosso Deus sabe tudo que nós temos feito, tudo está patente aos olhos do Senhor, nada tem fugido ao controle do nosso Deus. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar, que enquanto Cristo não voltar em glória, a nossa vida cristã não possa ficar totalmente, mas empobrecida. Quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade e experimentamos a intimidade com Ele na adoração, Ele renova o nosso coração. Ele nos dá poder para sermos fiéis a Ele e em toda a nossa vida diária. Então, irmãos, nós não temos condição sozinha, não. Mas com o Senhor nós conseguimos, irmãos. E nós precisamos fazer a diferença nessa terra. E nós pregamos, nós falamos de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso. Nós somos uma maioria tremenda.
Mas as drogas têm consumido as famílias. As drogas têm tomado conta da nossa sociedade. E os nossos pensamentos estão aonde? Eu deixo essa meditação nesta manhã. Os nossos pensamentos estão voltados em quem? Por quê e para quê? Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nesse domingo, durante toda a semana nas nossas vidas, e que nós possamos buscar em nós a melhor essência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém.